Bem-vindos, jogadoras e jogadores, ao canal OMGX. Eu sou o professor Diego. Estamos aqui na terceira aula de Go. Na primeira aula, vimos as regras principais. A partir da primeira aula já dava para ter uma ideia de como funcionava o jogo. Só que na segunda aula, aprimoramos e complementamos com o principal, que é o objetivo do jogo. Chegamos à conclusão de que o jogo de Go é um jogo de cerca. Então, quem cerca mais partes do tabuleiro acaba vencendo. Caso você tenha perdido a segunda aula e desconhece desse objetivo do jogo, aconselho você a retomar o vídeo aqui na playlist. Bom, hoje a minha ideia é analisar um pouquinho melhor essa ideia de cerca, que a gente vai estar chamando de territórios. Para as crianças pequenas eu falo que a gente constrói uma casa, né? E os territórios que cercamos no tabuleiro, eles podem ter três estados. Eles podem ser vivos, se caso o território já for seu, e você vai ganhar ponto por ele no final da partida. Eles podem ser, que eu vou chamar de depende, ou seja, de acordo com como os jogadores jogam, o território ele pode estar vivo ou pode estar morto. E quando digo morto, significa o seguinte: por mais que eu esteja cercando determinada parte do tabuleiro, não quer dizer que exatamente os pontos vão ser meus, porque se meu adversário quiser invadir meu território, ele terá sucesso. E a gente vai estar analisando essas situações hoje. Para isso, eu separei aqui três configurações. A primeira é essa do canto esquerdo. A segunda é essa do canto esquerdo superior. E a terceira é essa do canto direito superior. Essas três configurações vão nos dar a introdução do que é um território vivo ou um território morto. Então, começando a ideia, perceba que o território A1 ele está cercado pelas brancas, mas brancas estão cercadas pelas pretas. E aí, esse território é das brancas ou é das pretas? E a pergunta ela é respondida simplesmente com uma outra pergunta. Eu, se for jogador das pretas, eu posso fazer o meu lance em A1? Se você respondeu para essa pergunta que não, porque é um suicídio, ótimo, você entendeu a ideia do suicídio. Porém, o suicídio ele não acontece quando há captura de outras peças. Então, no caso, se fosse vez das pretas jogarem e as pretas jogarem bem aqui em A1, as três peças brancas são capturadas. Então, essa situação que foi a primeira analisada, a gente fala que o território branco é um território morto. Primeira conclusão disso é: se eu cerco apenas um ponto do tabuleiro, é um território morto, porque se caso o meu adversário me cercar, ele vai poder invadir essa minha casa, me capturando, como acontece na situação. Joguei em A1 e capturei as três peças brancas. O que antes estava cercado de brancas sumiu e ficou uma cerca de preta. Ou seja, era uma situação em que as brancas estavam mortas. O território em si era do grupo preto. Agora vamos analisar a seguinte situação. Agora eu estou cercando dois territórios do tabuleiro. E aí a minha mesma pergunta: esse território que está cercado pelas brancas, mas as brancas estão cercadas pelas pretas, é um território branco ou um território preto? Então, para isso, vamos verificar se o preto consegue invadir esse território. Bom, se for vez das pretas, pretas podem jogar em tanto A9 quanto B9, porque não é suicídio. Lembrando que eu tenho uma liberdade
Então, se eu tenho liberdade, não é suicídio. No caso do canto esquerdo inferior, poderia ser suicídio, mas como havia captura, não era suicídio, né? Não é considerado suicídio. Então, posso jogar a peça preta tanto em B9 quanto em A9. Se branco responder, capturando a peça preta, caímos novamente na mesma situação do exercício anterior. Eu estou cercando apenas um ponto do tabuleiro. E aí a pessoa pode virar para mim e falar assim, mas professor, você não tinha dito que no Go a gente pode passar a vez? Sim, podemos passar a vez. Então, se branca entendeu que se ela cercar um território apenas, ela vai estar morta, ela pode passar a vez. Então, digamos que branca passasse a vez. Se branca passasse a vez, agora seria a vez das pretas. Pretas poderia jogar em A9. Não seria suicídio porque eu capturaria as 4 pedras brancas. Então, conclusão. Se eu tomo a peça preta, eu caio na configuração anterior. Se eu não tomo, se eu passo a minha vez, as pretas jogam em A9 e capturam as minhas 4 peças. E aí a gente chega na conclusão de que se você tem uma cerca de 2 territórios seguidos, né? Ou 2 territórios, 2 territórios seguidos, unidos assim, também é uma configuração de um território morto. Por mais que as brancas estejam cercando essa parte do tabuleiro, pretas conseguem invadir e tirar da branca, né? Então temos já 2 situações. Se eu cerco um ponto, é uma situação morta. Se eu cerco 2 pontos seguidos, também vai ser uma situação de um território morto. Eu posso ser invadido e perder aí o meu cerco. Certo? Como terceira e última configuração de análise, eu estou agora verificando quando as brancas estiverem cercando 3 pontos seguidos. Então, a cerca de 3 pontos seguidos, será que agora vai ser branco? Vai ser preto? Como que é essa situação? Então, vamos fazer aqui algumas simulações. Primeiro, vou colocar aqui, se for a vez do preto, né, vamos considerar que sempre preto vai estar jogando primeiro. Se preto joga em J9, vamos ver o que acontece. Então, se preto jogar em J9, vai ter a seguinte sequência. Preto joga em J9, branco pode capturar o preto. E nessa situação que branco captura o preto, acaba formando 2 pontos de suicídio. Ó. Se eu quiser jogar a peça preta aqui, o próprio programa não vai poder, não vai me permitir, porque vai falar que a autocaptura não é permitida. E isso acontece também no ponto J7. Então, tanto o J9 quanto o J7 formaram 2 pontos de suicídio. Esses sim são suicídios, porque quando eu jogo em qualquer um desses lugares, não há captura. Então, eu simplesmente estou cometendo suicídio. Nesse caso, a branca conseguiu criar em seu espaço 2 territórios que são suicídios e me impossibilitam de ser como pretas invadir esse território. Então a gente fala que as brancas aqui estão vivas. Então, se caso as pretas jogarem J9, significa dizer que brancas vivem. Então, brancas vivem com J8. Beleza. Vou verificar agora se só vive com J8 ou se vive com outra situação também. Então, vou voltar. Se pretas jogaram J9, se brancas jogam J7, aqui agora pretas podem jogar J8 porque brancas vai ficar sem liberdades e acabou sendo capturada. Então, para a situação de J9, a única jogada possível para que brancas viva é J8. J7 já seria uma jogada ruim. Beleza? E se a gente jogasse J7? Então, minha segunda possibilidade é, se pretas tentassem invadir com J7. Então, pretas vão jogar J7 e vamos analisar o que vai acontecer. Se pretas jogassem J7, pelo mesmo motivo
de forma simétrica, brancas jogaria J8 e iria estar vivas porque teria construído 2 territórios que são suicídios, né, para o grupo preto. Então, não vou repetir novamente, porque é uma situação totalmente análoga por simetria. No jogo de Go existe uma forte ideia simétrica, tá? Então, a análise que fizemos para J9 vale para J7. Então, voltando aqui nas nossas anotações, se eu jogo pretas em J7, brancas também vão viver pelo mesmo motivo. Vou até escrever assim, idem, né? Já comecei a escrever, vou terminar. Brancas vivem com J8. E aí, por último, se preto joga J8, porque eu percebi que brancas viveu jogando J8 e brancas viveu jogando J8. E agora, se preto joga um J8, o que acontece? Vamos analisar agora essa situação. Então, se pretas jogam J8, digamos que brancas tentem capturar as pretas. Se brancas jogarem J7, por exemplo, caiu naquele mesma situação em que brancas tinha jogado J7 e a pessoa pode capturar, né? Então, se preta joga J9, existe a captura. Então, se preta jogou J8, brancas tentar capturar as pretas, tanto por J7 quanto por J9, acaba sendo capturada porque fica sem liberdades. Então, J8 impede que as brancas tentem capturar as pretas. Mas aí vocês vão falar, mas professor, a gente pode passar a vez. Muito bem. Então, digamos que as brancas, percebendo a situação, passe a vez e as pretas falem, olha, eu vou te confirmar que eu consigo te matar. Pretas podem jogar tanto em J9 quanto em J7, novamente pela simetria. Digamos que ela tivesse jogado em J7. Se brancas tentam capturar, acabamos de gerar o segundo caso. Brancas está cercando 2 pontos seguidos e já acabamos de analisar que isso aqui é morto. Isso independente de ter jogado J7 ou J9, daria a mesma coisa, seria um cerco de 2 pontos do mesmo jeito. A conclusão disso se pretas jogam J8, não tem o que fazer, brancas estão mortas, tá? Então, brancas morrem. Vou até colocar aqui com uma outra cor para ficar bem claro. Brancas morrem. E aqui vem um primeiro provérbio. O Go é cheio de provérbio. Como é um jogo asiático, muito difundido na China e no Japão existe um provérbio que um dos melhores movimentos que eu possa fazer é onde meu oponente quer jogar. Então, se eu percebo que brancas vivem com J8, se eu jogo J8, eu impeço de brancas viverem. Bom, conclusão, se eu tenho lá no começo, vou voltar às configurações iniciais. Se eu tenho o cerco de 1 ponto, é morto. Se eu tenho cerco de 2 pontos, é morto. Não sei o que aconteceu aqui. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas eu tenho que fazer alguma coisa errada. Certo. Então, desculpem, o cerco de 1 ponto é morto, o cerco de 2 pontos é morto, e o cerco de 3 pontos, a resposta correta é depende. Se for a vez do branco, branco joga em J8. Então, quando eu tenho um cerco de 3 pontos, a gente fala que o ponto vital é o ponto justamente de simetria. Quem tiver a chance de jogar nesse ponto primeiro, vai me dizer se o grupo está vivo ou está morto, tá? Então, se brancas jogam no ponto central da simetria, brancas vivem. Se pretas jogam no ponto central da simetria, então pretas matam brancas, certo? Então, eu acho que para hoje, essa ideia de território vivo e território morto já é o suficiente. E vamos agora utilizar de um site muito bom para aplicar as ideias trabalhadas